Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar. Estamos estudando o capítulo 16, no posto de socorro. No último programa, nós vimos o espanto de André Luiz quando eles adentram ao castelo, né, ao posto de socorro de Campos da Paz. E ele vê a diferença do interior lá do posto para o exterior do posto. Uma porta apenas e um muro, apenas isso, e acontecia uma mudança muito brusca. E aí o Aniceto, né, disse para eles que eles estavam acabando de atravessar uma zona muito conflituosa e que eles ainda não conseguiam aquilatar de tudo, mas que a natureza é sempre boa, palavras de Aniceto, a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, o lado de fora do posto de socorro era escuridão, era ventanias, né, aspectos dos espíritos de monstros, e dentro das portas do posto de socorro a situação era bem diferente. Era realmente tudo mais tranquilo, havia luz no céu, o vento era mais suave. Então, foi essa explicação que o Aniceto deu para o André Luiz e para o Vicente, né? Então, hoje vamos começar a nossa leitura a partir do parágrafo 12. Ele vai começar a descrever para a gente aqui nesse parágrafo, não é? O encontro entre eles, o grupo, né? O Aniceto, o André Luiz e o Vicente, e o diretor lá do posto de socorro. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Então, esse casal que se chama ele, Alfredo, e ela, Ismália, não é? Eles trabalham ali nesse castelo e a gente vai ver que tem um pormenor aí interessante, mas o Alfredo é quem realmente dirige esse posto de socorro. E a gente daqui a pouco vai ver a história do Alfredo, né? Não nesse capítulo, mas no próximo capítulo nós vamos entrar, né? Mais detalhes aí no drama, casal, né? No drama desse casal, o Alfredo e a Ismália. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Esse posto de socorro é como aqui na Terra, né? Pelo menos aqui é a nossa realidade brasileira. Tem os hospitais de grande porte, né?
Aqui no Rio de Janeiro temos os UPAs, né? As UPAs, as clínicas da família. E em outros estados também tem, né, os centrinhos médicos que são menores e que atendem, né, dão o primeiro suporte para depois enviar no caso, para o hospital. Então, aqui também a colônia é Campos da Paz, mas tem vários postos de socorro espalhados, né, pela região, porque nosso lar está na periferia do umbral, né, está numa região mais elevada. Campos da Paz não, está no meio, né, vamos supor assim, da situação mais complicada. E assim, só sempre lembrando que esses postos de socorro a gente vai ver periodicamente nas obras de André Luiz, porque ele vai descrever para nós em várias situações, nos mostrando que o socorro se faz em toda parte, não é? Aí como ele fala aqui, olha, dedicado administrador ao serviço de nossos irmãos desviados. E a gente vai ver os detalhes desse socorro mais adiante também, no decorrer das obras. Porque em toda parte tem ajuda. A gente tem sempre que ter isso em mente, né? Em toda parte. Ninguém está abandonado, ninguém está largado. Em momento nenhum. Tanto nós encarnados como também desencarnados, não é? Então esses postos de socorro são para aqueles espíritos que não têm condição ainda, que não têm equilíbrio mental para poder ir direto para uma colônia, como por exemplo o nosso lar, ou colônias superiores. Mas são esses necessários para o tipo de estado íntimo que o espírito tem depois que desencarna. Né? Aí o Alfredo responde, né, ao Aniceto, não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. Isso é um detalhe também que a gente pode observar, que ele é um administrador deste ponto de socorro, o Alfredo. Como a Tereza colocou, mais adiante a gente vai ver a situação que ele estava quando desencarnou e o porquê. Então ele já está no aprendizado novamente, né? Digo novamente porque já reencarnamos e desencarnamos várias vezes. E estão sempre aprendendo. Então ele está fugindo aqui da referência elogiosa. Ele sabe o mal que isso pode causar a ele. Isso é muito perigoso, isso para nós também. A gente lembra até situações anteriores, nós lembramos, por exemplo, da situação do Raul Teixeira, um médium aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, palestrante, e ele contava que no início da sua tarefa de divulgar a doutrina, um excelente orador, e ele começava, e o pessoal empolgado, né? E ele começava a elogiar e bater muita palma para ele, o que é natural. Mas para ele que está no trabalho e consciente da responsabilidade dele, isso é um perigo. E ele contava que, vez por outra, as pessoas se entusiasmavam muito, e ele ficava incomodado com isso, com os elogios que ele recebia. E o seu guia, o Camilo, falava incomodado que via, ele conversava com o seu guia, né, médium que é, e aí o guia falou, mas meu filho, não se incomode, você faz o seguinte, quando alguém elogiar você, começar a elogiar muito, você mentalmente faz um doc, naquela época era doc, não tinha Pix. Agora é Pix. Agora não tinha Pix. Faz um doc para Jesus. É dele o elogio, é ele que merece o elogio é para ele. Agora, quando alguém te criticar, você mata no peito porque é para você mesmo. Geralmente a pessoa não está errada, ela está certa. E aí ele começou a falar isso no treinamento. Então a questão do elogio, porque nos faz, né, a nossa vaidade aumentar e nos faz parecer coisas que ainda nós não atingimos, né, de superioridade. Estamos longe disso. Isso. E aí, vamos continuar. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar.
Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. E aí a gente percebe que há todo um planejamento, não é, no mundo espiritual, porque provavelmente o Aniceto, esse espírito superior, sabe do que acontece, né, nas colônias inferiores, nos postos de socorro, e sabia da presença da Ismália lá, e esse assunto ajudaria ao Vicente e o André Luiz a compreenderem melhor a alma humana, né, as nossas imperfeições. Com certeza, né, isso foi tudo planejado, porque só quem não sabia era o Alfredo, e nem o André Luiz, nem o Vicente. Mas o Aniceto, provavelmente, para que sabendo também que mais tarde nós, aqui, os encarnados, receberíamos as informações vindas, né, de André Luiz, de todas as suas observações, estudos, tarefas. Então, claro, porque o lema do Espiritismo é esse, né? O acaso não existe. Então, não foi por acaso que eles se encontraram, chegaram justamente no posto quando a Ismália, porque realmente é uma história muito emocionante, a história do Alfredo e da Ismália, não é? Mas isso fica para os trágica e emocionante próximos capítulos. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substâncias idênticas ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Nossa Senhora, imagine um mármore, né, transparente. Mármore Carrara. Apesar que o André Luiz, por que ele ficou pensando isso, né? Porque ele já tinha visto, eu acho que ele já ficou com uma pulguinha atrás da orelha, porque ele já tinha visto a história do Tobias, que era um casal, né, que era um trabalhador de nosso lar que vivia com duas ex-esposas, que era a Luciana e a dona Hilda. Então, ele já tinha visto essa situação. Eu acho que, né, ele deve ter ficado assim, meu Deus, vem história por aí, né? Será que eles foram casados na terra? Porque lá a história do Tobias, o Tobias foi casado 2 vezes e no mundo espiritual habitava com as duas. Na época a gente estudou, né, André Luiz, ficou meio cabreiro com isso, como é que pode? Era bígamo em nosso lar? E quando ele chega no castelo, o Aniceto cumprimenta o Alfredo e as Ismália estão juntos. Aí ele vai, mas administrador é ele, tá achando? Naturalmente ela administra junto com ele, mas não é bem assim que vai funcionar. Tem outro detalhe aqui que a gente pode falar, Tereza, dessas escadas, substância idêntica ao mármore. Não é à toa que o André Luiz coloca isso aqui. Não é o mármore como a gente entende mármore aqui, porque o mármore aqui, pegando bem esse exemplo específico, ele existe in natura lá na crosta, aqui na crosta, nas pedreiras, vamos dizer assim, né? Lá incrustado, lá nas montanhas e tal. E aí ele é retirado de lá, trabalhado, polido e vendido nas peças e tudo, o mármore, né? Tem até o famoso Carrara, que é lá na Itália, e tudo. Mas lá no plano espiritual não tem essa pedreira, não tem isso. Então tudo é feito na questão mental. Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório no Mundo Invisível. Então, está lá, Kardec explica, dá exemplos dessa questão de a formação de objetos usando o fluido cósmico universal pela força do pensamento. Então, a substância é idêntica ao mármore. Então, como o André Luiz olha, idêntica. E a gente vai ver que é uma idêntica melhor, mais adiante aí no mesmo capítulo, daqui a pouco a gente vai ver. Porque que as coisas do plano material, por mais belas que sejam, são meras cópias do que é a realidade no plano espiritual. Isso. Parágrafo 22. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobilado ao gosto mais antigo.
Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. E olha, ele que é homem, tá reparando isso, imagine uma mulher desencarnada chegando num lugar desse, vai se deslumbrar, porque o homem não realmente, a maioria, ainda mais um cientista, né? Ele está começando a dar valor a isso. Mas eu fico imaginando, né? Se nós mulheres pessoas que a gente conhece, Dona Isis. Não, as mulheres, a maioria tem mais sensibilidade à beleza. Então, imagine as mulheres entrando num lugar, né? Numa sala como essa, com esses móveis que ele mesmo diz, né? Que é um mobiliado ao gosto antigo, mas tudo esculturado delicadamente. Então imagina que beleza que não devia ser esse salão. E ele está dando já, nós estamos no livro Os Mensageiros, né, a segunda obra da Série André Luiz, que nos detalha a vida no mundo espiritual. E aqui ele está detalhando, na obra Nosso Lar, a gente já vê mais ou menos isso, ele dá ali uma noção de uma casa, de tudo. Mas aqui está dando mais detalhes. Não é à toa que ele está dando esse detalhe. Está dizendo, eras floridas, diferentes da que a gente conhece aqui na Terra, né? Colunas, mobiliado, substância mármore. Ele está dando. O que ele está dizendo para a gente? A continuidade da vida, do que tem do outro lado. A diferença é que para manter isso aqui, como a gente já viu, um ambiente assim bonito, acolhedor, precisa de um estado mental equilibrado, né? Um estado íntimo do bem, do pensamento no bem, porque senão não se mantém. O que é o contrário daqui. A gente pode ter malfeitores que fazem casas bonitas, não é? É só pagar. Não é o caso lá da vida espiritual, da vida verdadeira. Então essa que a gente tem que fazer esse raciocínio também, né? Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Vamos falar só um pouquinho antes da gente entrar aqui nos detalhes, que essa menção a esse quadro é muito interessante, mas eu também não sabia, eu fui ontem pesquisar quem foi São Dinis. Na realidade, o nome dele era Dionísio. E para os franceses, ele é São Denis. A tradução de Denis para português ficou Diniz. E ele foi martirizado, segundo a minha pesquisa, em 258, a mando do imperador Valeriano. Porque ele era cristão, ele foi para as Gálias, né? Porque a França antigamente ela se chamava Gália. Então ele foi para as Gálias, né? Os romanos eram os donos, né? Aliás, nessa época os romanos ainda eram donos do mundo. Como a coisa muda, né? Hoje em dia os romanos moram na Itália e graças a Deus. Mas já teve um tempo em que os romanos, né, eram os donos do mundo, para a gente ver que tudo passa. Maria tinha razão quando, claro, como sempre, né, quando falou para o Chico, meu filho, tudo passa, tudo tem o seu tempo. Então, esse senhor, né, pelo jeito, os seus súditos lá desse imperador perseguiam os cristãos nessa época. E São Dinis não quis, quer dizer, ele é santo porque ele, no caso, foi canonizado pela Igreja Católica. Mas, então, por isso que a gente fala São Dinis. E esse São Dinis, esse senhor, ele não renegou e ele foi decapitado. E até hoje em Paris, eu estava lendo que existe um bairro chamado Montmartre. E Montmartre quer dizer o Monte dos Mártires.
a tradução para português. E ele foi um que foi martirizado nesse lugar. E hoje, lá em Montmartre, existe a igreja de São Denis. E porque dizem que lá, né, porque na realidade não era ainda uma igreja, não existia igreja católica em 258. Devia ser uma casa, uma igreja do caminho. A gente pode ver isso, só cortando um pouco a Tereza, no livro Ave Cristo, se dá mais ou menos nessa época, um pouco antes dessa data aí do martírio de São Denis. De São Denis. Um pouco antes, que é o livro Ave Cristo, também ditado pelo Emmanuel, na psicografia do Chico. Então são as Galhas, se passa ali nas Galhas, os martírios dos cristãos. A região das Galhas, hoje França, né, ela foi uma reunião de muitos cristãos da primeira hora, dos mártires, né, aqueles corajosos, realmente com fé. E São Denis seria um deles. Né? Aí quando ele contam, né, a história conta que quando ele foi decapitado, a cabeça dele caiu, ele pegou a cabeça dele e andou com a cabeça dele até lá a igreja lá dele na época, né, que devia ser tipo uma casa do caminho, um lugar onde se reuniam para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele andou até lá. E isso, né, ficou no ideário da população. E chegou até no caso, ao senhor Bonnat, que era um pintor francês chamado Bonnat, e ele fez essa pintura, né? Esse senhor Bonnat, ele nasceu em 33 e morreu em 833 e morreu em 922. Então, aqui na Terra, esse quadro que o nosso amigo aqui, Alfredo, tem lá no castelo, esse quadro foi pintado pelo senhor Bonnat, né? Então, aqui na Terra tem esse quadro. Agora, daqui a pouco, a gente vai ver a história desse quadro. Então, eu imagino as pessoas vendo uma pessoa decapitada pegar a cabeça e sair andando com ela, até chegar lá nesse local, e aí né, a gente Montmartre. questiona, pode isso? É possível? Sim. É possível, claro que é possível. O espírito, agora, tem que ser um espírito elevado. Sim. Né? Porque o que caracteriza a elevação do espírito? Porque ele está falando isso aqui para a gente analisar também. O que caracteriza a elevação do espírito? Seu estado íntimo, seu comportamento enquanto encarnado. Se Marte ele foi corajoso, né? A coragem desses mártires, a gente está muito longe disso. Não é exemplificação de vida através do Evangelho, né? Do que Jesus nos pede até hoje, e aí sim, ele pode, e por decisão de espíritos superiores, esse fenômeno dele desligado do corpo, ele conseguir manipular o seu corpo físico ainda, e caminhar até onde é o local, lá onde seria, como a Tereza colocou, uma casa do caminho também, da situação, não é uma igreja como a gente diz. A igreja foi construída depois. A igreja muito católica, depois. Pelo amor de Deus. Não, a igreja que existe lá em Montmartre foi erguida depois. Mas quando ele foi martirizado, não existia. Não. Então, quando ele caminha até ali, né, é o fenômeno mediúnico possível, sim. Só que o espírito tem que ser um espírito muito equilibrado, desapegado totalmente e tal, voltado realmente para as coisas do Evangelho, do mundo espiritual, do ensinamento de Jesus. Então ele consegue sim. Agora, por que ocorreu esse fenômeno? A explicação do porquê, porque nem todo mundo é permitido fazer isso, aí a gente não sabe. Talvez para demonstrar para alguém ali que estava assistindo o fenômeno, e esse alguém dá aquele insight de pensar na realidade da vida. Isso acontece. Existe espírito, isso acontece. O fenômeno mediúnico, aproveitando, ele não convence a ninguém, mas em determinadas situações ele acontece como se fosse assim a última fase ali da pessoa se converter. Qual é o caso que a gente sabe notório, que é de Saulo de Tarso, né? Então, mas estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo a todos, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 16
do livro Os Mensageiros. E hoje a gente gostaria de mandar um abraço especial para o Rogério, lá de São Cristóvão, que é um ouvinte assíduo aqui do programa, e a Célia Regina de Itapira, nossa amiga Célia Regina. Itapira. Isso, é em São Paulo. Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes que têm carinho. Lembrando que nós aqui estamos estudando juntos, a gente está compartilhando os nossos estudos. Ninguém aqui é professor, nem eu, nem Marco. Nós só apenas compartilhamos o que a gente tem estudado nesses 30 anos de doutrina espírita, certo? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.